Hoje nós vamos ver o resultado de rigidez do Carmo-Dacher. E o resultado de rigidez do Carmo-Dacher é uma generalização também do teorema de Biskillen para a codimensão baixa, mas ele vai numa linha diferente do teorema de Ellandorfer, porque a condição de que a hipersuperfície tem três curvaturas principais não nulas em todo ponto, ela pode ser generalizada de duas maneiras para a codimensão mais alta, né? Isso equivale a dizer que o posto da segunda forma fundamental é maior ou igual a 3 em todo ponto, mas também equivale a dizer que a nulidade relativa é menor ou igual a n-3 em todo ponto, o índice de nulidade relativa. Então, o teorema de Ellandorfer, ele generaliza, de fato, para a codimensão arbitrária, o resultado de Biskillen, pedindo uma generalização do posto ser maior ou igual a 3, que é pedir que o número tipo seja maior ou igual a 3. Enquanto que o resultado que a gente vai ver hoje, ele vale até com a dimensão 5 apenas, que é o resultado do Carmo-Dacher, mas ele generaliza a condição nas curvaturas principais do Biskillen, pedindo que as S-nulidades, que são generalizações do índice de nulidade relativa, sejam controladas, sejam suficientemente pequenas, né? Então, essa condição de índice de nulidade menor ou igual a n-3 em todo ponto, que é que é a hipótese do resultado do Biskillen, ela é generalizada a partir de um conjunto de desigualdades nas S-nulidades, controles não somente no índice de nulidade relativa, mas em todas as S-nulidades. E aí, mediante esse controle, você tem a rigidez da subvariedade, porém até com a dimensão 5 apenas. Mas a hipótese nas S-nulidades é mais fraca do que a hipótese do número tipo, no teorema de Ellandorfer. Então, o enunciado do teorema é o seguinte. Uma imersão isométrica f de uma variedade genuína m de dimensão n em um espaço de forma de dimensão n mais p e curvatura c com p menor ou igual a 5, então com dimensão menor ou igual a 5, cujas S-nulidades satisfazem o seguinte: a S-nulidade é menor ou igual a n menos 2s menos 1. Isso para todo S entre 1 e P. Sendo que essas são as S-nulidades considerando todo o normal e não apenas o primeiro normal. Isso aqui tem que acontecer em todo ponto. Então, se essas hipóteses são satisfeitas, a gente tem a rigidez, né? A subvariedade é rígida. E a demonstração desse resultado é a seguinte. A demonstração é a seguinte: pega uma outra imersão isométrica F2 da mesma variedade riemanniana no mesmo espaço forma. A gente tem que mostrar que ela é congruente à original. Então eu defino o W em cada ponto, né, o W como a soma dos normais, com aquele produto interno que é a subtração dos produtos internos, que é um produto interno de assinatura PP, da maneira usual que a gente sempre faz, e a beta de x a gente define como
de costume como a soma direta das duas segundas formas fundamentais, alfa de x, soma direta com alfa til de x, onde alfa é a segunda forma fundamental da imersão isométrica original F, e alfa til é a segunda forma fundamental da F til, da maneira que a gente sempre faz. E considera o subespaço isotrópico da imagem, ou seja, vou chamar de L, o subespaço gerado pela imagem de beta de x, intersecção com seu complemento ortogonal, o espaço isotrópico da beta. Suponha que esse L tem dimensão menor do que P. Então, a diferença S, P menos a sua dimensão, é maior ou igual a 1. Agora, as projeções ortogonais, vou chamar de P1 a projeção ortogonal do W no primeiro fator, ou seja, no normal da F. Então, P1 vai denotar projeção ortogonal no primeiro fator do W. E a P2 vai ser a projeção ortogonal no segundo fator do W, ou seja, no normal da F2. Essas são então as projeções ortogonais nos dois fatores. E o que elas têm de bom? É que elas mapeiam o L isomorficamente nas imagens. Simplesmente porque o L é isotrópico. Então não pode ter núcleo, né? Porque núcleo não trivial. Porque se tivesse um vetor do L não nulo que é mapeado no vetor nulo, em uma dessas projeções, significa que ele na verdade mora no outro fator. Só que o outro fator, o produto interno, é definido. No normal da F ele é positivo definido, no normal da F2 ele é negativo definido. Então não pode, porque esse é um subespaço isotrópico. Certo? Então isso não pode acontecer. Então, a conclusão é que o L é mapeado pelas duas projeções isomorficamente nas suas imagens. Então, o L é mapeado tanto pela projeção no primeiro fator, quanto pela projeção no segundo fator, isomorficamente nas imagens, nas respectivas imagens. Imagem P1 de L e P2 de L. Simplesmente por esse detalhe dele ser isotrópico, portanto, não pode ter um cara não nulo que é mapeado no zero, porque nesse caso ele pertenceria ao outro fator que tem um produto, cujo produto interno é definido em cada um desses fatores separadamente. Então a gente tem esse fato aí, e agora a gente tem decomposições ortogonais dos dois normais em relação a essas imagens, P1 de L e P2 de L. Então eu vou considerar as decomposições ortogonais dos dois fatores, do normal da F. Então, decomposição ortogonal do que eu vou chamar de UPERP. O PERP vai ser o meu P1 de L. E o U vai ser o complemento ortogonal. Enquanto que o normal da F2 vai ter uma decomposição em util, soma direta com util perp, sendo que o util perp é o meu P2 de L. Tá certo? Então, com essa notação, eu estou chamando de uperp o P1 de L e util perp o P2 de L. Tá certo? Tem essa decomposição ortogonal, e agora eu vou usar aquele lema que a gente viu na aula passada, juntamente com o meu lema, com o lema principal, que diz o seguinte, que quando você considera a beta, ela vai ter uma parte isotrópica e a outra parte ela é plana e não degenerada. Só que a outra parte é justamente a parte da beta na soma de U com o til. Porque a parte da beta no isotrópico, ela vai estar no UPERP, soma direta com o util perp.
Justamente porque esse P1 de L e P2 de L é as imagens pelas projeções. Certo? Então, quando você decompõe a beta nessa decomposição aqui dos normais, a parte isotrópica vai estar justamente no PERP, útil PERP. Bom, o PERP e o útil PERP, ele vai ter o produto interno ali, vai ter uma assinatura quanto? Vai ter assinatura, qual é a dimensão dele, né? Ele tem dimensão L, a dimensão do L, né? Porque esses caras são isomorfos a L, tá certo? Então, esse o PERP, soma direta com o útil PERP, o produto interno ali vai ter assinatura dimensão de L e dimensão de L, tá certo? Então, ali vai morar o isotrópico, o L, e também vai morar o seu dual, naquela decomposição que a gente faz, né, do W, como a parte isotrópica, o dual da parte isotrópica e o complemento ortogonal. Né? E a gente sabe que a imagem da beta mora na parte isotrópica, soma direta com o seu complemento ortogonal. Então, a parte no complemento ortogonal da beta é a parte justamente em U, soma direta com o 2. Então é essa parte que vai ser plana e não degenerada, certo? Isso pelo lema da aula passada. A componente que eu vou chamar de beta 2 de x, que é simplesmente a componente do beta de x em U soma direta com o 2, é plana e não degenerada. Tá certo? Justamente porque esse UPERP, soma direta com o 2PERP, é o que vai conter a parte na parte isotrópica da beta. Né? Então, graças a isso, a gente tem esse fato aí, que essa componente é plana e não degenerada. Agora, observe o seguinte, a nulidade da beta 2, ela está contida na nulidade da projeção sobre U da alfa de x. Porque a beta ela tem duas componentes. Ela tem uma componente em alfa e uma componente em alfa 2. Certo? Então, para você anular a beta, você tem que estar anulando as duas componentes. Então, a nulidade da beta 2 vai estar contida na nulidade da parcela no primeiro fator. Né? Que é justamente a projeção aqui de alfa sobre U, já que a componente beta 2 é a componente em U, soma direta com o 2. Então agora eu posso usar o lema principal para estimar a dimensão dessa nulidade. Né? Então, eu tenho que a dimensão da nulidade da projeção em U da alfa de x vai ser maior ou igual à dimensão da nulidade do beta 2 de x, simplesmente por essa inclusão aqui. Mas agora, para essa, eu posso usar o lema principal, porque eu sei que ela é plana e não degenerada. Então, pelo lema principal, isso aqui é maior ou igual à dimensão do domínio, que é n, né? O domínio da beta é o tangente, menos a dimensão do contradomínio. Mas o contradomínio dessa é justamente a soma direta de U com o 2. Só que lembrem que o U e o 2 eram os complementos ortogonais do UPERP e do 2PERP, que eram as imagens do subespaço isotrópico pelas projeções. Então, como esses U e o PERP e o 2PERP têm a dimensão de L, seus complementos ortogonais têm dimensão P menos dimensão de L, ou seja, tem dimensão S. Certo? Isso aqui é N menos a dimensão de U soma direta com o 2, que vai ser, cada um deles tem dimensão S, né, por serem o complemento ortogonal das imagens desse espaço isotrópico. Então, eles têm dimensão S, isso aqui vai ser maior ou igual a N menos 2S, ou seja, estritamente maior do que N menos 2S mais 1. Só que isso é uma contradição com a hipótese nas S-nulidades. Simplesmente porque as S-nulidades é a máxima, é o índice máximo de nulidade da alfa projetando em todos os subespaços normais de dimensão S. E esse U é de fato um subespaço normal de dimensão S. E aí você está tendo que a nulidade aqui para essa projeção aqui está maior do que a da estimativa para essa nulidade.
Então isso é uma contradição. Então a contradição veio da onde? Veio de supor que esse L tem dimensão menor do que P. Consequentemente o L tem dimensão P. É isso que a gente acaba de ver aqui. O L tem dimensão P. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer então que a beta é nula. Porque é aquele joguinho que a gente já fez, né? A soma das dimensões da imagem de beta com seu complemento ortogonal é a dimensão do espaço total W, ou seja, 2P. Só que a interseção nós estamos vendo que tem dimensão P. Então a única possibilidade é que a interseção coincida com cada um desses, tanto com a imagem quanto com seu complemento ortogonal, ou seja, que a imagem é o próprio é um subespaço isotrópico. É isso que a gente está vendo aqui, que a imagem é isotrópica, ou seja, que a beta é nula. Então essa é a conclusão que a gente obtém. Beta é nula. Agora, para concluir, a gente observa que essa estimativa da S-nulidade, no caso particular de S igual a 1, te dá uma estimativa para 1 nulidade. Te diz que a 1 nulidade é menor ou igual a n menos 3 em todo ponto. Mas isso implica que o primeiro normal é tudo. De fato, bastaria que a 1 nulidade fosse estritamente menor do que n. Porque se para o primeiro normal não ser tudo, significa que tem uma direção onde o operador de forma é zero. Mas então o núcleo daquele operador de forma é tudo, de dimensão n. Então a 1 nulidade, que é o máximo, seria n. Né? Para que isso não aconteça, a 1 nulidade tem que ser n. Né? Então, como a 1 nulidade é menor ou igual a n menos 3, estritamente menor do que n, vale isso, que o primeiro normal é todo o normal em todo ponto. E aí a gente já sabe que beta é nulo, a gente conclui a prova como a gente fez no teorema de Ellandorfer. Né? A gente sabe concluir, sabe que vai existir aquela isometria, né, preservando a segunda forma fundamental, e como o primeiro normal é tudo, também vai preservar a conexão normal, logo pelo teorema fundamental, vão ser congruentes. E isso conclui então a demonstração. Agora, uma última observação é quanto ao fato da hipótese que aparece do Karmo-Dacher ser mais fraca que do Ellandorfer. Porque, de fato, a hipótese do Ellandorfer, que é número tipo maior ou igual a 3, pelos resultados que a gente viu em aulas anteriores, isso implica que as S-nulidades são controladas, são menores ou iguais a n menos 3s. Entretanto, a hipótese do Karmo-Dacher é que as S-nulidades sejam menores ou iguais a n menos 2s menos 1. Então veja que é mais fraca. Né? As hipóteses do Karmo-Dacher são mais fracas que as do teorema de Ellandorfer. Em particular, a hipótese nas S-nulidades para S igual a P no do Karmo-Dacher, ela te implica o quê? Ela te implica que o n é maior ou igual a 2p mais 1. Tá certo? Porque é claro que a p-nulidade é maior ou igual a zero. Né? Então, se você substitui S igual a P aqui, você conclui que a restrição na dimensão da subvariedade, né, em relação à codimensão, é que a dimensão tem que ser maior ou igual a 2 vezes a codimensão mais 1. Isso no do Karmo-Dacher. Enquanto, isso aqui é o do Karmo-Dacher. Enquanto que no teorema de Ellandorfer, você força, né, o Ellandorfer te diz que o número tipo é maior ou igual a 3. Isso força que n seja maior ou igual a 3p. Certo? Então, o Ellandorfer, como ele pede número tipo maior ou igual a 3, isso significa que tem 3 vetores LI, 3 vetores do tangente, né, que quando você aplica em uma base de operadores de forma, dá tudo LI. Então, isso está te dando um conjunto de 3p vetores LI. Né? Então, a dimensão do tangente, a dimensão da subvariedade, tem que ser pelo menos 3p. Implica que n é maior ou igual a 3p no Ellandorfer. Então, ele é bem mais fraca, né, as hipóteses do Karmo-Dacher em relação ao do Ellandorfer, mas é claro que vale apenas para até com a dimensão 5. Né? E isso conclui por hoje.